Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, galera macabra, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é Peterson Azevedo, o apresentador do canal Macabrocast. E desde já eu queria dar um alô para os nossos apoiadores, a galera dos outros canais que está dando uma força pra gente. Eduardo do Faces do Além, salve Eduardo. A Gilza do canal Em Busca do Sobrenatural, é BDS, salve galera. E também eu queria pedir para você, não posso esquecer de falar que todos os links dos canais que eu falei agora estão na descrição do vídeo. E também dar um alô para a Rádio Rock Company. Já estava esquecendo, não posso esquecer. Galera, dá aquela moral pra gente, dá seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigo, com colega. E outra coisa, parceiro, se você também não gostar, faz o seguinte, compartilha com aquela pessoa que tu não gosta. Entendeu? Para sacanear. Compartilha também, não tem problema não. Eu não vou ficar chateado com isso, valeu? Espero contar com a ajuda de vocês. E apresentar o pessoal que vai participar hoje do Macabrocast. Com vocês, Camila. Camila, dá um alô pra galera. Fala, galera macabra. Mais aí um Macabrocast pra gente se divertir um pouco. Antes também vai participar. Antes, dá um alô pra galera. Já assinou o contrato, agora eu sou fixo do canal agora. Tá assinado já. E também nós temos a nossa convidada, ela que tem um blog sobre cinema, sobre música, é uma escritora. Poxa, gente boa pra caramba, a Josi. Josi, se apresenta e dá um oi pra galera aí, por favor. Olá, pessoal. Eu sou nova por aqui. É a primeira vez que estou aqui. Estou gostando bastante. Me chamo Josi. Eu tenho um Instagram do Pipoca e Música. Falo sobre cinema. E também estou postando indicação de filmes no grupo do Terror Macabro no Facebook. É muito bom estar aqui com vocês, minha gente. Valeu, Josi. E a Josi, ela é uma também das colaboradoras do grupo Terror Macabro Brasil. Não esqueçam que quem gosta de terror, dá um pulinho lá no Facebook, o grupo Terror Macabro Brasil. E nós viemos aqui para falar sobre os vilões clássicos do terror. O que significaria isso? Aquele assassino que vem andando enquanto o nego tá correndo, o nego tropeça na porra do cadastro e o assassino vai andando igual uma tartaruga e mata geral. E não tô nem aí. E assim, quem vai dar uma introdução do que realmente significa esse gênero slash é a Josi. Josi, explica pra gente o que seria esse gênero de terror. Slasher é um dos subgêneros de terror, porque terror, eu acho que ele é um gênero muito abrangente, né? Ele tem vários subgêneros dentro dele. E Slasher é um deles. Eu acho que é um dos meus preferidos. E Slasher significa o quê? Filme... Praticamente é o quê? Aquele grupinho de jovens, o assassino, ou seja, o vilão, como já temos vários filmes de slashers, que são A Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, Halloween, entre outros. Então, é bastante aqueles filmes clichês mesmo, né? Aqueles filmes adolescentes, que sempre tem aqueles clichês, o pessoal tropeça muito, os vilões parecem que usam teletransporte, que estão em um lugar, de repente estão em outros. Esses filmes geralmente são estrelados por vilões. Sempre tem as características marcantes dos slashers. O primeiro, os vilões. O segundo, a Final Girl, é a garota final. Ou seja, para identificar um filme slasher, a gente primeiro as primeiras coisas, o vilão e a Final Girl, a garota que fica até o fim. Ou seja, em A Hora do Pesadelo tem a Nancy Thompson. Em Halloween tem que a Laurie Strode, que tem esse dilema até hoje, que ela é irmã do Michael Myers ou não é, ninguém sabe. Também tem um lugar também que se destaca como... Em Halloween a gente tem Haddonfield. Em A Hora do Pesadelo tem a rua... Minha gente, esqueci o nome da rua, me lembra aí, por favor. Springwood. Isso mesmo! E também tem Sexta-feira 13, o acampamento Crystal Lake. Tem esses lugares assim
Essas e outras coisas que marcam o gênero slasher. E realmente a década de 80 e 90 foi marcada muito pelo gênero slasher, que foi esses filmes. E também a gente tivemos paródias, um pouco paródia, que foi Pânico, de Wes Craven. Porque ele pegou todos aqueles clichês que tinha, os jovens num acampamento, o assassino mascarado, aquela história dos filmes de terror, aquela filosofia dos vilões de quem transa primeiro morre, a mocinha fica até o fim. E tem várias outras coisas pra gente identificar um slasher. Também temos as armas, como o Leatherface, ele usa a serra elétrica, Jason usa um facão, Michael Myers usa faca, o Fred tem aquelas unhas dele, aquelas facas clássicas. E tem muitas coisas que a gente pode identificar no slasher. E é um gênero que ganhou bastante destaque nos anos 80, 90 e vem ganhando até hoje, né, minha gente? É um subgênero muito interessante mesmo. Isso aí. E Anderson, qual é a sua opinião sobre esse subgênero? Você curte? O que você acha? Esse gênero é um gênero muito importante como filme, né, de terror, slasher, e era uma coisa que faz parte da infância, né? A gente que tá aí com um pouquinho mais de 40, né, via esses clássicos aí nos Domingos Maiores da Vida, no Corujão. Então são os personagens citados pela convidada são meus favoritos desde a infância. O Jason, Fred e companhia, que são os que fazem o gênero slash. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês lembram, já falando uma curiosidade, tinha um álbum de figurinha, acho que por volta dos anos 90, que era do Fred e do Jason. Depois eu vou até procurar para ver se eu acho imagem disso. E eu colecionava o álbum, via os pôsteres dos filmes, via as cenas do filme, era bem legal. Os protagonistas eram o Jason e o Fred. Esse eu não lembrava não, cara. Não lembrava mesmo. E Camila, o que você curte slash? O que você tem a dizer sobre esse gênero? Curtir não é meu gênero preferido, né? Até porque eu não aguento. É clichê demais. Eu sou aquele tipo de pessoa que assiste xingando a pessoa. Você vai morrer, sua retardada, sai daí. Mas enfim. Mas não tem como negar a importância desse gênero pro gênero terror, né? Porque, como vocês falaram, até hoje é o que mais chama público, né? O que mais traz gente pro gênero do terror, a galera mais novinha. E, gente, pra gente que é aí dos anos 80, 90, marcou demais. Eu assisti todos os filmes. O meu pai queria colocar o Jason no liquidificador, entendeu? Então, eu lembro de sentar na sala, estourar pipoca e ser o programa da noite da gente nos Intercine, no Supercine, assistindo eu, meu pai e minha mãe, esses gêneros macabros aí. Cara, assim, eu confesso pra vocês que eu gosto demais de Slash. Também eu sou daquelas pessoas que assistem xingando, sabe, com ódio no coração. Porra, tu é boa pra cacete, cara. É só você andar um pouco mais rápido que você não morre. Mas não, ele quer correr. Oh, meu Deus, os cabelos correndo pela cara, meleca pelo nariz, chorando, gritando e cai. Toma ali facada no bucho. Cara, eu me amarro, eu gosto demais mesmo. É um dos meus gêneros preferidos. Gosto muito. E realmente o slasher, pra mim, eu faço 41, cara, é minha infância total. Eu vendo no SBT, o Jason, eu vendo o Michael Myers, ouvindo aquela musicazinha 1, 2, ele vem te pegar, 3, 4. É a porcaria do Chuck fazendo aquela macumba, tentando pegar a alma do moleque. Cara, a infância vem à tona quando eu lembro desses filmes. E nós vamos começar falando dos quatro principais vilões do Slash. E começando já, como eu sempre falo, né, começando com o pé na porta, eu vou começar a falar de um vilão que, cara, ele lembra muito um boneco aqui no Brasil, porque eu tô falando do Chuck, que lembra muito aquele boneco do Fofão, com aquelas bochechas dos infernos. Na verdade, eu tinha mais medo do Fofão do que o Chuck. Mas é um filme que eu adoro, cara. O Brinquedo Assassino, ele foi lançado
em 9 de novembro de 1988. E a história do filme, para quem... Se existe alguém que nunca viu, a história original é uma mãe... uma mãe viúva que compra um boneco pro filho dela. Só que esse boneco, ele vem possuído pela alma de um serial killer que era tipo um bruxo voodoo, que ele consegue passar a alma para esse boneco. E esse boneco, ele tem um tempo para tentar pegar a alma de uma criança e tomar a alma e passar a alma dele pro corpo. E seria como se o serial killer renascesse. E essa é o tópico do filme. Cara, é um filme bem macabro. É um filme muito, muito, muito sinistro. E esse filme foi feito com 9 milhões de dólares. Ele arrecadou 44 milhões. Isso gerou uma franquia de 8 filmes. Não, na verdade 7, contando com o remake, 8. Então, 7 filmes. E, assim, o que eu tenho para falar aqui são coisas que não é muito... O pessoal não costuma muito falar sobre isso. O Chuck, na verdade, o nome do assassino era Charlie Lewey, também conhecido como o Estrangulador de Lake Shore. Esse cara, ele é muito macabro, muito sinistro. O ator também, ele é muito sinistro. O filme, ele tem toda aquela temática anos 80, sabe? Aquele suspense que vai crescendo. E o coitado da criança, que é uma criança de 5 anos, que ele é tipo acusado pelos crimes. Tu tem que ver, cara, a primeira vez que morre alguém, o policial pega o molequinho e começa a perguntar, não, mas que não sei o que, o seu sapato parece com o sapato. Cara, é uma coisa surreal. E, assim, uma coisa que eu quero falar pra vocês... Não, na verdade são 2 coisas. O total de vítimas desse boneco, contando com o remake, são 42 pessoas. Você imagina um boneco de menos de 1 metro, um fofão matando 42 pessoas. É esse o filme. Agora, uma coisa que eu venho trazer pra vocês, que quase ninguém sabe, que esse filme é baseado numa história real. Sim, galera, ele é baseado numa história real. Conta-se que uma empregada de uma família, que ela era muito maltratada, e ela era uma maga voodoo, de magia negra voodoo. Então ela pegou um boneco que se chama Robert e lançou a maldição nesse boneco e deu para a criança. E esse boneco, a criança se afeiçoou muito a esse boneco. E começou daí a acontecer muita coisa sinistra dentro da casa. Dizia que o boneco respondia à criança. A criança saía, o boneco bagunçava o quarto todo. A mãe chegava, o que foi isso? Aí o menino falava, foi o boneco. Os vizinhos viam o boneco andando, perambulando pela casa. E eles pegaram esse boneco, trancaram o boneco no sótão da casa. E o boneco ficava andando. E ficava tipo atazanando o menino falava assim, mãe, ele não gosta de ficar lá. Cara, a história é tão macabra, pra vocês terem noção, esse boneco existe até hoje. Ele tá num museu nos Estados Unidos, num museu de sobrenatural. Esse boneco é tão amaldiçoado que quem vai nesse museu e quer tirar uma foto do boneco, os funcionários dizem que tem que pedir permissão. Robert, eu posso tirar uma foto? Porque se você tirar a foto sem pedir, meu irmão, te prepara que o bicho vai ficar doido pra vocês. E assim, Camila, qual é a sua opinião sobre o boneco assassino? O que você acha? E se você já sabia dessa história, que ele é baseado dessa história real que aconteceu? O boneco assassino, pra mim, o Chuck é um capítulo à parte. A fodona que gosta de terror, mas se caga de medo do Chuck até hoje. Não assisto. Dos anos 80, não assisto mesmo, nem que me paguem. Sei da história. Eu fui assistir, eu lembro dos meus pais assistindo, mas eu evitava. E então lembro do começo e sei muito da história por causa da noiva de Chuck, né? Que daí foi o primeiro filme que eu consegui assistir dele, da franquia, né? E aliás, eu sou fã. Adoro. Mas o Chuck em si eu nunca tive coragem.
sabia que essa história era baseada no Robert. Chuck, ele era anos 80 total, né? Palavrão, sexo, drogas e rock and roll. O vilão é muito perverso, ele é muito sádico, né? Então as maneiras dele de matar são absurdas. O que a Josi falou aí, que cada personagem tem o seu, né? O Myers tem o facão, o Fred tem as garras e o pesadelo. O Chuck não tinha arma nenhuma, ele matava de tudo quanto que é jeito. E dos mais bizarros possíveis, né? E eu morro de medo. Eu não assisto até hoje. O remake eu tentei assistir, consegui, achei ruim. Esse novo aí eu ainda não assisti, preciso assistir. Mas o dos anos 80 eu confesso que... E hoje vai ser complicado dormir imaginando que esse bicho vai aparecer na minha porta, ou dando tchauzinho. Não vai ser legal, mas tá bom. É isso aí. E Anderson, Chuck, o que você tem a dizer sobre o fofão em forma de capiroto? Cara, eu me amarro. Eu me amarro nessa franquia. Esse filme é dirigido pelo Tom Holland, né? Que é um cara que fez muitos filmes fodas, assim, dos anos 80. Um que a gente fala com uma certa frequência, pelo menos conversando com o Petson, é A Hora do Espanto, né? Que é aquele filme do clássico Vampirão lá, é do mesmo diretor. Tanto que tem esse fanservice, né? Que é como é chamado agora, que o vampiro da Hora do Espanto é o policial do filme Hora do Chuck, porque é dirigido pelo mesmo cara. É o mesmo diretor, é o Chris Sarandon, o irmão da Susan Sarandon. Esse cara é muito bom. E o Chuck, cara, eu até entendo o ponto de vista da Camila, porque para uma criança ver um filme de um brinquedo, que é uma coisa que para criança rola aquela afeição, né? O boneco, a boneca. Você vê ele matando, camarada, deve ser punk. Na época que esse filme saiu, se eu não me engano, ele é de 88, né? Se eu não estou errado. Eu tinha uns 10 anos, cara. Eu tinha uns 10 anos. Aí passou na televisão, devia ter o quê? Uns 12 para 13? Deve ter passado uns 3 anos depois. E foi impactante, assim. Foi impactante. Aquela voz dele sinistra, né? Que ele fala com aquela voz... É um boneco aparentemente frágil, mas tem aquela voz agressiva, né? Má. E fazer um parênteses aqui para a interpretação da parte de dublagem, né? Até do próprio ator que no começo do filme aparece fazendo a magia, né? Para entrar no corpo do boneco, que é o Brad Dourif, né? Que é um ator que ficou bem conhecido aí no fandom do slasher, porque ele é a voz do Chuck, pelo menos na maioria dos filmes, até onde eu sei. E ele realmente é um clássico, cara. O Chuck não tem como não temer ele, cara. Ele é pequenininho, mas é enfesado. Ele. É mesmo, cara. Eu adoro o Chuck. E assim, eu vou ser sincero, eu gostei do remake. Que o remake me surpreendeu, cara, porque quebrou essa parada de voodoo e foi com a parada Ritec, que eu achei foda pra caramba, cara. Me surpreendeu. Era um filme que depois que eu vi o Culto ao Chuck, achei uma bosta. Então eu fui ver sem expectativa nenhuma. Falei, meu Deus, outra merda. Cara, me surpreendeu positivamente pra caramba. E Josi, qual é a sua opinião sobre o Chuck? Você gosta? Você tem medo? Você acha que ele parece o Whindersson Nunes, versão feia pra cacete? O que você acha do Chuck? Primeiramente, a versão do remake parece muito o Whindersson Nunes, bastante. Parece muito. E eu gosto bastante desse filme. Eu acho ele bem oitentista, raiz mesmo. E, cara, não tem como não gostar do Chuck, né? Eu acho que eles pegaram aquele sarcasmo que tem no Fred, juntaram num boneco, uma coisa que não parece tão ameaçadora, mas acaba sendo, como você falou, quem imagina que o bonequinho vai matar 42 pessoas. Eles colocaram o assassino num objeto, vamos colocar assim, que é de fácil acesso, principalmente para as crianças. Aí o perigo é enorme, né? Eu curto bastante, e com relação ao remake, eu assisti, eu gostei bastante, porque deu uma inovada. Eu achava que a franquia estava indo muito pro lado da comédia. Eu acho que a partir da noiva de Chuck, o filho de Chuck, foi comédia total aquele filme. O filho de Chuck que o diga, principalmente. E... Cara, ele parece o David Bowie. Porra, depois da gripe. É muito feio aquele boneco. É muito feio.
E eu tava assistindo o remake, não sei se vocês já assistiram aquela série Black Mirror. Já assistiram? Sim. Sou fã. Parece um episódio de Black Mirror, porque foi envolvido com tecnologia, essas coisas assim, e como essas tecnologias influenciam na vida da gente, né? Até porque no remake, tudo que ele aprendeu foi que o pessoal mesmo ensinou, né? Porque ele é uma inteligência artificial. Eu não sei se vocês sabem, cara, houve um caso lá no Reino Unido que um garoto de 2 anos de idade, chamado James Bulger, ele foi assassinado por 2 meninos de 10 anos de idade, inspirado no filme Brinquedo Assassino 3. Não sei se você sabe desse caso. Inclusive, na reconstituição lá da cena, do crime, as crianças jogaram até uma tinta azul em cima do garoto, igual o Chuck fez no filme, fazendo uma referência a um filme. E é um caso, né, da vida real aí, que o Chuck influenciou 2 crianças, né, foi a motivação deles terem feito isso. Porque não sei qual foi o grau se as crianças tinham algum problema ou se fizeram, entre aspas, na brincadeira, achando que não teria consequências, gerou consequências, não sei os pormenores do caso. Mas foi um caso bem impressionante, tanto que os conservadores de lá começaram a fazer campanhas para não estimular as crianças verem esses tipos de filme, né? Porque a criança ela não consegue, do mesmo jeito que causa o medo, pode causar uma motivação errônea, né? Vamos assim dizer, igual foi nesse caso. Cara, isso aí me surpreendeu. Essa eu não sabia mesmo. Cara, muito sinistro mesmo. Só que é aquela história assim, do meu ponto de vista, eu acho que isso não tem nada a ver, porque se fosse isso, meu irmão, eu já tinha matado muito casal namorando pelado na rua. Essa é a realidade. Pegar o facão e sair, pegava... Meu irmão, mora no Rio de Janeiro. O que tu vê de casal namorando na rua pelado? Ainda mais nos anos 90. Pô, eu meter uma mágica e sair matando os outros. Ainda mais aquelas meninas que me deram toco. Putz, mas eu nunca fiz isso. E eu, então? Eu ia ser a maior serial killer do mundo, né? 840 vítimas. Eu acho que assim, a pessoa, até criança pra fazer isso, tem algum problema, cara. É muito influenciável, ou tem algum distúrbio. Essa é a minha opinião. Eu acho que filmes... A pessoa pegar, não, fiz por causa do filme. Se bem que o caso são crianças, né? Então, as crianças são influenciáveis. Então, eu acho que é uma coisa meio esquisita mesmo. E assim, agora nós vamos falar sobre o primeiro slash. O primeiro filme que começou com essa vibe do cinema. E quem vai falar sobre Massacre da Serra Elétrica é a Josi. Josi, o que você tem a falar pra gente sobre esse filme? Massacre da Serra Elétrica é de 1974, se não me falha a memória, mas é isso aí. Na verdade, o gênero slasher, ele nasceu em 1970 e foi o Massacre da Serra Elétrica que deu início a isso tudo. Foi nele que foi definido o assassino mascarado, o qual a gente tem o Leatherface, a arma escolhida pelo assassino, que foi o dele é a serra elétrica, e também a Final Girl, que é a menina que fica até o final, nesse filme também tem. O grupo de jovens, nesse caso aqui, passeando pelo Texas. Aí já temos o ambiente. Sexta-feira 13 em Crystal Lake. Em Massacre da Serra Elétrica a gente tem o Texas. E, gente, esse filme é sensacional. O orçamento dele foi bem baixinho. Não chegou nem a $1 milhão. Foi bem baixinho mesmo. Mas eu acho que contribuiu para que o filme ficasse visceral, bem... Que eu acho ele um filme bem fofo, ele é visceral mesmo. Que é aquele filme de angustiante. Eu acho que na época de lançamento, o pessoal saiu do cinema abismado ao ver aquilo. Porque é violência extrema. Quem já viu a franquia Massacre da Serra Elétrica sabe que todos os filmes é muita violência. E isso já vem desde o primeiro. Mas, assim, eu não lembro quantos filmes da franquia. Acho que são 10 ou 11, 9. Parece que é mais ou menos isso. Mas as continuações já não foram lá essas coisas. Teve muito remake, reboot e tudo.
Mas o original é o melhor de todos. Dirigido por Tobe Hooper. E esse filme é maravilhoso. Agora, tem gente que acha assim, ele um pouco arrastado, mas é o seguinte, para você assistir um filme da época de 70, você tem que colocar a cabeça na época que o filme foi feito. Porque nós estamos em 2020, certo? Nossa mente já está acostumada com obras frenéticas e pode achar o ritmo do filme um pouco lento. Mas o filme não é lento, entendeu? Nossa mente já está avançada demais. E pra gente ver esse tipo de filme, vamos botar a cabeça na época. Vamos botar a cabeça lá em 1974, quando o filme foi feito. E pra gente ver que, pra aquela época, foi bastante chocante esse filme. E eu acho que continua sendo até hoje. Eu confesso que eu já assisti. E assim, esse filme foi um dos poucos filmes que minha mãe me proibiu de ver, cara. Eu só fui ver ele, eu já era adolescente. Cara, esse filme eu achei muito macabro. Ele é muito sinistro mesmo. Eu adoro, sou fã pra caramba desse filme. E assim, uma coisa que eu gosto do Letterface, né? O cara da máscara, que assim, ao contrário do Jason, ele não empata transa, sabe? Ele é só um assassino. Ele só quer matar, comer, desmembrar. E assim, uma coisa que eu queria trazer pra vocês, que ele matou um pouco menos que o Chuck. O total de mortes que ele fez foi 31 só. É um filme que é extremamente violento, mas não tem essa quantidade de morte. Ele só matou 31, sabe? Mas é um filme que eu gosto muito, me amarro e realmente é violência até o talo. Eu esqueci de mencionar que o Letterface, ele foi inspirado naquele serial killer Ed Gein, que ele também serviu de inspiração para vários outros filmes. E conta a lenda que o Ed Gein, eu não sei se ele já está morto, não sei se ele está vivo ainda, mas foi inspirado nele e ele matava, parece que eram mulheres, e pegava a pele dela, algumas partes do corpo e colava na poltrona, ia fazendo, e enfeitava os móveis da casa dele com parte do corpo das pessoas e também fazia as máscaras com o rosto das pessoas. E daí foi que tirou a ideia do Letterface, que é o cara de couro. E daí foi que nasceu o Letterface, que foi inspirado em Ed Gein. E ele também inspirou o assassino do Primeiro Silêncio dos Inocentes, porque aquela história de fazer um vestido de roupa humana, o Ed Gein fez. Tem isso lá. Ele pegava as mulheres, o corpo das mulheres mais gordas e costurou um vestido. Porque ele tinha outro assassino famosíssimo que ele inspirou foi o assassino de Psicose. Porque a relação que o Edgar tinha com a mãe dele, a relação doentia, foi para esse filme de Psicose. O filme de Psicose é a mesma coisa. O Edgar foi vários e vários e vários assassinos. E assim, é um serial killer que ele não matou tanto. O que ele fazia? Ele roubava corpos no cemitério, o corpo de mulheres mais cheinhas, para usar nos seus móveis, sabe, fazia copo de crânio humano. É um cara completamente doente e maluco, cara. É muito sinistro essa história. E no futuro nós vamos abordar um especial com o Ed Gein aqui, que esse cara merece, cara. Esse cara, o cara inspirou filme, o cara fez várias e várias coisas. E Camila, qual é a sua opinião sobre o massacre da Serra Elétrica? O que você tem para nos dizer? Bom, em primeiro lugar, falando sobre essa deixa aí que vocês falaram do Ed Gein, é como o Peterson fala, a gente precisa conhecer o mal para entender o mal, né? E quantos filmes e quantas obras-primas que a gente tem do terror foram baseados nesse cara, né? Então você vê que não são coisas totalmente fictícias. Agora, quanto ao massacre da Serra Elétrica, é uma coisa literalmente bárbara, né? O nível de sangue naquele filme é uma coisa assim de outro mundo. Eu acredito que quando ele foi lançado, ele deva ter repercutido do mesmo jeito que repercutiu os Jogos Mortais quando foi lançado, pelo nível de sadismo, pelo nível de requinte na crueldade, sanguinário mesmo, né? E esquartejar e fazer
Não é um dos meus preferidos, assim, mas eu curto. E é um dos mais importantes, porque foi aí o que abriu o espaço para o gênero slasher, né? E esse é um típico slasher, com todos os requisitos. Eu acho que dificilmente outro filme bateu o Massacre da Serra Elétrica nesse quesito de slasher. Talvez o Albergue, mas o Massacre da Serra Elétrica é a definição de slasher para mim. Assim, e uma coisa que você falou que eu lembrei, assim, em relação ao que ele causou e o que o Jogos Mortais, cara, assim, é uma comparação show de bola que você fez. Só que o Massacre da Serra Elétrica foi bem pior, porque tem casos de nego passar mal. Porra, nego correu dos cinemas. Pô, passaram muito mal. Ó, o único filme que eu vou te falar, que eu vi comparado com o Massacre da Serra Elétrica, o que causou o público, foi o Exorcista. Porque o cara... Porque, tipo assim, vamos lá. O Jogos Mortais é um filme sinistro pra caramba? É. Mas, cara, o Massacre da Serra Elétrica, você nunca tinha visto nada parecido. Nada parecido. Imagina uma família de gente que come carne humana. Cara, aquele sangue... E os atores, cara, eles não eram nem atores. Então, se você vê aquele desespero, eles nem sabiam o que estava esperando por eles. Quando ele via aquilo ali, aquela coisa de desespero, é como se fosse um desespero real. Cara, é um filme muito, muito sinistro. Ele é muito sinistro mesmo. E Adson, o que você tem para falar sobre o Massacre da Serra Elétrica? Primeiro lugar que eu não gosto do filme. Porque eu tenho muito medo desse filme. Esse filme aí, quando eu vi, eu era muito novo. E esse filme me impactou de uma forma, assim, surreal. Eu não vi depois de adulto. Eu não consegui ver. Eu acho que é um caso parecido com o da Camila. Porque quando eu vi, eu era muito criança. Não está sozinho. Não está sozinho. Esse filme aí me desconcertou, cara. Foi pesadelo. Porque ele, como vocês mesmos já falaram, é um filme extremamente realista, visualmente, esteticamente falando. E isso, cara, 1974, cara, isso deve ter feito um rebuliço, assim, deve ter sido proibido em um monte de lugar, deve ter dado aquela treta toda, é chocante demais. Esse filme, ele é chocante até hoje, claro. Você vê que ele é um filme de orçamento ali baixo, não tão baixo, tipo um Evil Dead, né, lá do Sam Raimi, que tem essa pegada mais gore, mas ele não é... Pô, o cara fez com pouca grana. Aquele ali não, ele tem um orçamento um pouquinho melhor. E uma outra coisa também que a gente tem que destacar aqui, cara, Tobe Hooper, né? Vou citar 4 filmes dele. O Massacre da Serra Elétrica, Pague para Entrar, Reze para Sair. Tem um cagaço desse filme até hoje, aquele do Parque de Diversões. Filmaço. Esse filme me deixa com medo. Esse é o Massacre da Serra Elétrica. Poltergeist e o Fenômeno. E Força Sinistra, o clássico das vampiras nuas, que quase acabou com a carreira dele, mas hoje é um cult. Então, só com esses 4 filmes aí, você já consegue desvendar o que é esse diretor e o quanto que ele botou medo na nossa infância, porque só o Massacre Pague para Entrar e Poltergeist já não precisava ter feito mais nada na carreira dele. Tão bom que são esses filmes. E outra coisa também interessante, uma curiosidade, é que o narrador do filme, que é o John LaRoquette, ele disse que quando ele grava aquela voz em off, né, que vai narrando a história, deram um cigarro de maconha para ele ficar relaxado. Então ele tá gravando ali na vibe, entendeu? Fala assim, tô aqui na vibe para fazer o clima. E tem outras coisas interessantes também. O Gunnar Hansen, né, que é o ator, né, que encarna o Leatherface, ele teve a liberdade de construir o seu personagem. O diretor falou assim, como que você quer fazer esse personagem? Aí ele, eu vou fazer como se ele fosse uma pessoa que tivesse problemas mentais. Ele começou a dar descrição. Tanto que ele visitou lá hospitais psiquiátricos, né, que cuidam de pessoas com doenças mentais, para ver como é que as pessoas se comportavam, como é que era a interação ali entre eles, para ele desenvolver todo o personagem ali que é tão idolatrado, vamos assim dizer hoje, porque esse dos slasher aí, ele é um cara que tem um fandom assim muito grande.
E eles fizeram coisas ali, truques ali para transformar não só a máscara e a motosserra, mas tipo, ele fez prótese dentária para ficar com a articulação da boca diferente, mesmo com aquela máscara. Ele botou enchimento nas botas para ele que ele ficasse, ele já é um cara alto, para que ele ficasse mais alto em relação ao elenco, para criar mais intimidação. E a outra coisa também interessante é que essa Final Girl, ou Scream Queen, como ela é conhecida, né, que é a Marilyn Burns, né, que é a menina que protagoniza esse filme, segundo as estatísticas de tudo que foi lançado de slasher depois, ela é a personagem que mais sofreu. Em todos os filmes de slasher ela é a que mais sofreu durante o filme, ao ponto da atriz se machucar de verdade durante as gravações, de tamanho era a agressividade das cenas ali. Então a gente tem que pegar e reassistir, vou tomar coragem para reassistir esse clássico, porque esse filme realmente ele chegou um pé na porta e a motosserra na cabeça, porque ele chegou esquartejando geral. Ninguém esperava ver um filme desse gênero, né? Desse tipo de violência, né? Pô, muito bom mesmo, cara. Isso aí até me deu uma ideia pro futuro. Nós vamos falar sobre os filmes que mais deram cagaço na gente. E com certeza Poltergeist tá nessa isso aí, Poltergeist tá. E agora nós vamos falar sobre um slasher que só me lembra uma coisa. 2, Fred vem te pegar. 3, 4, fecha bem o quarto. 5, 6, segura a sua cruz. 7, 8, fique acordado. 9,